Embora muitas das primeiras canções dos Beatles fossem dramas inventados que refletiam os problemas enfrentados por jovens amantes, a letra de Mother surgiu diretamente da experiência da infância de Lennon. Memórias que ele lutou para esquecer, mas que naquele momento estava determinado a confrontar na esperança de se libertar, de uma vez por todas, do trauma que ainda persistia. Eu sou o Antônio e vou te levar numa jornada através da infância de John Lennon para entendermos a verdadeira mensagem nos gritos primais da música Mother. Mãe, você me teve, mas eu nunca tive você. Eu queria você, mas você não me queria. Então, eu só tenho que te dizer adeus. Pai, você me abandonou, mas eu nunca abandonei você. Precisei de você, mas tu nunca precisou de mim. Então eu só tenho que te dizer adeus. No meio desse triste pensamento, agora de um adulto maduro que entende suas emoções, ecoam também gritos primais que ficaram presos dentro da criança que se viu abandonada inúmeras vezes pelos seus pais. Mama, don't go. Daddy, come home. Mãe, não vai embora. Pai, volte para casa. O psicólogo Arthur Janov, com sua terapia do grito primal, foi uma peça-chave para ajudar John Lennon a encontrar e se livrar das correntes que o prendiam à sua infância, e seu grito primal está representado ao final da música Mother, onde John Lennon grita com todas as suas forças, envolvido por todos os sentimentos que há anos estavam presos. A música estava completa quando John Lennon adicionou 4 toques fúnebres de sinos ao começo da canção. Sinos que poderiam ser a representação do fim do Beatles. Um sino para cada integrante da banda. Para nós, esses 4 sinos representam os 4 momentos em que John Lennon foi abandonado por seus pais. Alfred, pai de John Lennon, se apaixonou facilmente pelo sorriso cativante da Julia, que dominava as pistas de danças dos anos 30 e tinha ainda incríveis habilidades musicais. Julia retribuiu toda a paixão pelo sedutor Alfred, que era o modelo de um cafajeste, mas que ela estava cegamente apaixonada. A família da Julia era totalmente contra o relacionamento, pois sabiam que Alfred estava indo trabalhar na marinha mercante e com isso passaria longos períodos em alto mar, o que não seria um bom sinal de que iria poder tomar conta de uma família. Julia, no auge da sua ferocidade e rebeldia, seguiu o conto dos amores proibidos e se rebelou contra a família, casando-se escondidamente com Alfred em 1938. Apenas 2 anos depois, John Lennon nasceu. Naquela época, a guerra estava a todo vapor, apesar das falsas promessas de paz de Hitler a Chamberlain. Por 2 noites antes de 9 de outubro de 1940, Liverpool foi bombardeada pelas bombas da Luftwaffe. Mas na noite em que John chegou, a cidade estava estranhamente calma. Alfred estava ausente no nascimento de John, e quando retornou, sua esposa Julia estava grávida de outro homem e para ela o casamento já havia acabado. Esse foi o início do caos familiar na vida de John Lennon. Seu avô, pai de Julia, pressionou muito para que Julia desse a criança que estava por nascer para a adoção, para evitar a vergonha para o nome da família. Naquela época, viver em pecado era extremamente mal visto por todos. Julia cedeu à pressão e a bebê foi renomeada de Victoria para Ingrid e enviada para uma família que a criou na Noruega. Alfred, mesmo assim, não conseguia estruturar sua família
pois ele nem mesmo estava presente. Foi novamente enviado para o alto mar, onde passou longos meses por lá. Esse momento para a gente representa o primeiro sino fúnebre. O pai de John Lennon, que era totalmente ausente na infância dele. Quando Alfred voltou de seu longo período no mar, Julia já estava novamente apaixonada por outro homem, Bob Dickens, com quem no futuro veio a ter 2 filhas. A partir daí, o casamento seria desfeito, pois não havia mais nada que fizesse Julia voltar para Alfred. Uma personagem muito importante da infância de John Lennon foi a irmã de Julia, conhecida como Tia Mimi. Ela que ficou desolada com as circunstâncias em que ele estava sendo criado e reclamou 2 vezes com os serviços sociais de Liverpool, antes dela finalmente ganhar a custódia de Lennon. Em julho de 1946, o pai de Lennon visitou a casa de sua tia e surpreendeu seu filho com férias em Blackpool, mas na realidade, secretamente, pretendia emigrar para a Nova Zelândia com ele. Julia e seu novo parceiro descobriram a trama e viajaram para Blackpool. Um confronto seguiu que deixaria cicatrizes psicológicas em John Lennon pelo resto de sua vida. Mais uma vez, Alf implorou a Julia para recomeçar, mas ela não quis saber. Para resolver a questão, a criança, John Lennon, foi ordenado a fazer uma escolha entre sua mãe e seu pai. Tendo recentemente criado um vínculo com Alfred, John inicialmente escolheu seu pai, até que viu sua mamãe se preparando para ir embora e correu até ela em lágrimas, pegando os braços em volta de sua cintura. This is quite a surprise. Hello, John. Hello, Mummy. You're looking good, Julia. I heard about your plans, Freddie. It's not right. And a boy living with his auntie when he has a father. That's not right either. John, honey. Has your father told you about moving to New Zealand? Yes. And do you really want to go? Yes. You know that means you may never see me, or Aunt Mimi, or Uncle George again. Stop scaring the lad, will you, Julia? He's told you how he feels. Well, tell me again, John. Tell me you understand what all this means. I want to stay with Daddy. Okay then, John. I'll respect your decision. And I'm gonna have to go now. But before I do, will you give me one last hug? No, please don't cry. I won't leave you. You won't. Look what you've done now. Come on, let's go and pack, John. No, Daddy, I can't. Nesse momento, podemos escutar o segundo sino fúnebre tocando, pois Alfred abandonou novamente seu filho. Mas dessa vez, ficou por mais de 15 anos sem contato. Somente voltou a procurar John quando viu na capa de um jornal que ele agora era um Beatles. John Lennon tinha apenas 5 anos de idade e retorna então com sua mãe para Liverpool. Mas infelizmente ele não foi criado por ela. Ele retorna à casa da tia Mimi e fica com a guarda do menino, e ele mora com ela até o momento em que deixa Liverpool anos à frente. Por mais que sua mãe se esforçasse para estar presente com constantes visitas, incentivando o lado musical de John Lennon, ele não tinha o amor e carinho constante de sua mãe. Esse momento marca o nosso terceiro sino fúnebre, que é representado pela separação de um filho com sua mãe.
de 1958, John Lennon iria celebrar seu aniversário de 18 anos, encerrando a jornada da infância e da adolescência. Alguns meses antes, em julho, sua mãe foi morta por um carro enquanto caminhava para casa após visitar a casa de sua irmã. Esse é o quarto e último toque de sino e, infelizmente, o mais trágico. Todos esses acontecimentos geraram traumas e ficaram retidos dentro de John Lennon. Lennon começou a escrever Mother na Inglaterra, mas foi somente quando chegou ao Instituto Janove em Los Angeles em abril de 1970 que ele conseguiu completá-la. Durante seu tratamento, Lennon gravou várias versões demo de Mother, incluindo algumas na guitarra. A música é essencialmente uma cristalização da terapia do grito primal de Lennon com o psicoterapeuta experimental Dr. Arthur Janove. As sessões pelas quais Lennon passou em 1970 exigiam que ele participasse de sessões de gritos como uma forma de descobrir traumas profundamente enraizados da infância. No caso de Lennon, isso significava aceitar a morte de sua mãe e a negligência a que se sentia submetido por seus pais ausentes. É apenas uma questão de quebrar a parede que está lá dentro de você e sair e deixar tudo sair até o ponto em que você começa a chorar, disse Yoko ao descrever a terapia. Ela acrescentou: ele estava voltando aos dias em que queria gritar mãe. Ele foi capaz de voltar àquela infância, àquela memória. Esta terapia permitiu que Lennon desbloqueasse uma parte de si mesmo que ele havia tentado esconder durante a maior parte de sua vida adulta. A introspecção e a honestidade de Lennon atingiram um pico sem precedentes com o retrato elegíaco de sua mãe na delicadamente dedilhada Julia no White Album. Com apenas um violão e sua voz cadenciada, John destemidamente expôs seus sentimentos para todo mundo ouvir. A música Mother foi a tentativa final de Lennon de se libertar do cordão umbilical psíquico que ainda o prendia em sua infância traumatizada e estilhaçada, presa na memória daquele menino que viu ambos seus pais o abandonarem mais de uma vez.